Tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje uma aula do nosso módulo extra para falar eu chamei de luz na antiguidade, mas na verdade a gente vai falar aqui um pouquinho de tudo que isso envolve, né? Como eles viam a luz. É bem interessante a gente pensar como é que os romanos usavam o seu dia. Então, aqui, claro que a gente está usando como referência Pompeia, que é o principal foco aqui de referência, a principal fonte de referência aqui do uso da luz. E a gente sabe que os romanos determinavam o ritmo de vida deles de acordo com a luz do dia. Eles dividiam o dia em 12 horas, então é diferente da gente, nós temos 24 horas, certo? Eles dividiam o dia em 12 horas, e o dia começava no nascer do sol e terminava no pôr do sol. Eles não contavam as horas escuras, eles só contavam as horas que tinham a luz natural do sol. Então, assim, a gente tem a duração de uma hora romana, vamos dizer, diferente do que é a nossa hora. E claro que vai ser diferente no inverno e no verão. Por quê? No inverno nós temos os dias mais curtos e no verão a gente tem os dias mais longos. Então, uma hora no dia 21 de dezembro, que é o início do inverno aqui no hemisfério norte, uma hora equivalia a aproximadamente 46 minutos, os nossos minutos. No verão, dia 21 de junho, início do verão, uma hora equivalia a 76 minutos. Então, nessa tabelinha aqui, a gente vê as horas romanas, de 1 a 12. A gente vê aqui o horário correspondente hoje, no início do verão e no início do inverno. Então, aqui, mais ou menos, a hora 1, vamos dizer assim, corresponde no verão às 5h32 da manhã e no inverno às 7h23. Então, os romanos organizavam as suas atividades nessa linha aqui de 12 horas aproximadamente, contando do nascer do sol até o pôr do sol. O que eles faziam basicamente? Se a gente pegar esse primeiro espaço aqui do dia, que dá em torno de 6 horas no verão, então são 6 horas de trabalho. Então, nesse momento aqui, quando o romano acordava, ele fazia os seus sacrifícios aos deuses, os protetores da casa, os deuses lares, que nós vamos ver na aula de hoje um larário, o que era. Os clientes começavam a chegar nas casas dos romanos, porque as casas eram usadas não só para residência, mas também para atividades de negociações comerciais, de negociações políticas. A casa era um espaço que ia além da residência, era um espaço que se usava tanto de forma pública quanto de forma privada. E os chamados clientes aqui, que eram essas pessoas que seriam recebidas pelos donos da casa, começavam a chegar um pouquinho antes do sol nascer. Então, a gente tem o romano que acorda, que está sendo saudado por esses clientes, ali em torno das 4h30 da manhã ou 7h30 da manhã, um pouquinho antes disso até. E aí ele começa a fazer as suas reuniões, fazer todos os seus afazeres durante este período aqui. Depois a gente entra numa outra fase do dia, que é a fase mais ligada ao lazer. Mas lembrando também que esse lazer romano muitas vezes estava ligado a estudo, a
fazer a debates, a conversas. Por exemplo, as termas, muitas vezes, as termas é onde eles faziam exercícios físicos, onde eles faziam os banhos de água quente, de água morna, de água fria, onde tinha piscina, ou seja, eles cuidavam do corpo, se limpavam e também faziam encontros. Então, esse momento aqui que eu chamei de lazer, muitas vezes também estava ligado a contatos políticos, contatos comerciais, a estudo. Essas termas, além de ter toda essa estrutura ligada ao corpo, à higiene pessoal, também tinham estruturas de biblioteca, de salas de reuniões. Então, não é que necessariamente nesse tempo aqui que eu coloquei para vocês como lazer, ele não fazia mais nada relativo ao trabalho. Muito pelo contrário, aqui, esse local da terma, a gente poderia usar a terminologia que nós usamos hoje de networking, né? Ele conhecia pessoas, falava com as pessoas. Então, nessa sexta hora do dia, aproximadamente, era quando começavam essas atividades de repouso, de recreação, de esportes e o uso das termas. Quando acabava esse período aqui, aproximadamente na 9ª hora, no início da 10ª hora, era quando eles começavam as atividades de banquetes, de festas, de refeições. Então, é engraçado a gente pensar isso, porque para a gente é diferente, né? Hoje, se alguém falar assim, ó, vou jantar às 4h20, às 2h20 da tarde, vai ser estranho, porque pode ser que você almoce nesse horário, mas jantar é mais difícil. Mas vejam, por que isso acontecia? O jantar era bastante antecipado com relação ao nosso horário, porque era o horário que eles ainda tinham luz natural. A partir ali do final do dia, eles começavam a não ter mais luz natural. Então, o início do jantar ia ali. Os jantares, às vezes, demoravam bastante tempo. Então, a hora, vamos dizer assim, o dia do romano era mais ou menos esse, em torno de 6 horas de trabalho no verão, em torno de 4 horas de lazer no verão, e a partir disso ele voltava para casa e ia fazer as suas atividades na própria residência e jantares e banquetes. Inclusive, é bastante interessante quando a gente estuda a forma de vida dos antigos romanos, a gente vê que ele tinha um motivo para esse jantar não ser tão tarde. Vamos supor que eu convide pessoas para visitarem minha casa para fazer um jantar. As pessoas vêm até minha casa enquanto tem luz e vão embora enquanto tem luz. Por quê? Depois que eu não tenho mais luz natural, as ruas ficam escuras e ficam perigosas. Tanto é que nós temos muitas casas romanas de Pompeia, em Herculano, que existia uma estrutura de uma espécie de uma portaria, onde ficava um guarda cuidando da entrada da cidade. Da entrada da casa. Então, vejam que não era por acaso essa configuração aqui das atividades diárias.